Reflexão. Tyron Carneiro. Pedrosa, hoje o Diniz não teve culpa. Hoje o Cruzeiro perdeu de virada para o Curitiba no Mineirão. Muitos times não começam bem. Estamos no início da temporada. Concordo, Tyron. Concordo com você, irmão. O Diniz tem 0% de culpa especificamente hoje. O Vasco teve 2 gols roubados. Poderia ter sido uma goleada histórica se o Ryan Overhead estivesse em campo. O Diniz não entra em campo para perder aqueles gols. Concordo. O fato do Moura ainda entrar em campo é lastimável. Concordo. Concordo. Aí. Concordo. Gabi da Colina. Obrigado. Alain de Góes. Pedrosa, não sou vascaíno, mas acompanho vocês de perto, estou vendo como vocês estão se sabotando. O problema de vocês não é o Diniz. Primeiro jogo do time titular apenas. Cara, o torcedor de fora, ele tem uma capacidade de raciocinar de forma um pouco mais lúcida. Ao mesmo tempo, ele não tem um embasamento necessário para analisar o trabalho. E quando eu digo isso, eu não vou ter a capacidade de analisar o Palmeiras, por exemplo, como o Fala Porco, que é o garoto lá que é setorista do Palmeiras, faz um baita de um trabalho cobrindo o Palmeiras na Casa TV. Não vou ter. Não vou ter. Eu não vou ter a capacidade de analisar o Flamengo como o Bruninho e Simões. Não vou ter mesmo. Não vou ter. A profundidade de conhecimento deles sobre o time, ela é muito mais profunda do que a minha. Isso é fato. Isso não quer dizer que a minha visão externa, não poluída, em alguns momentos não seja melhor para analisar essas equipes. Compreende? Então, quando você, que não é torcedor do Vasco, mas acompanha tudo que está acontecendo, talvez é por isso que você tem um pouco dessa visão mais lúcida. Eu, mesmo não conseguindo várias vezes, tento me distanciar em vários momentos para poder fazer uma análise macro e não micro. Porque se eu fizer uma análise micro, se tratando de Vasco da Gama, é muito mais fácil falar que vai dar errado do que falar que vai dar certo, porra. É muito mais fácil, porra. Mas assim, gente, é uma questão de lógica. É muito mais fácil eu ficar alimentando de que vai dar errado, porque as chances são muito maiores de dar errado do que falar que vai dar certo. Entendeu? É muito mais. Agora, vai de encontro com as coisas que eu tenho convicção? Não vai, pô. E eu concordo plenamente com você. O teu ponto é extremamente válido. O problema do Vasco, que você disse que não é o Diniz também. O Diniz também é um problema. Mas estamos em fevereiro. E eu não consigo acreditar que o Vasco vai melhorar. Porque vai trazer outro treinador e a longo prazo isso vai surtir um efeito maravilhoso. Eu não consigo. A não ser que esse treinador fosse, repito, um Luiz Castro, um Dorival Júnior. Porra, aí pode vir, pô. Um Rogério Ceni, que também tropeça, que também oscila. Pode vir, pô. Pode vir. Esses caras são melhores do que o Diniz. Capacidade de grana para trazer um português, um argentino bom, como o Botafogo pegou, que é o Martim Anselmi, muito bom. Entendeu? Aí, porra, show, pô. Tamo junto. Eu fecho. Apresenta o nome pra mim concreto, que eu fecho aqui. Eu aperto tua mão agora e troco de treinador. Esse é o cenário do Vasco? Não é. Valeu, Alan. Renato Gaúcho, repito, recusou o Vasco há 1 ano. 2 meses depois, ele estava treinando o Fluminense. Careca, sou apaixonado pelo seu trabalho e sua evolução profissional. Entendo que é um processo, mas não tem mais clima para o Diniz. O time é bom e renderia muito mais com um treinador com variação. Concordo, irmão. Eu concordo, cara. Concordo. Primeiro, obrigado pelo carinho. Eu concordo que o time renderia muito mais.
Só que trabalhar no Vasco não é como trabalhar no Mirassol, que tem um excelente exemplo do Guanás. Excelente exemplo. Acho que o Guanás tem a maior capacidade do mundo para assumir grandes times. Ele renovou lá. Seria uma baita de uma aposta do Vasco. Agora, treinar o Vasco vai muito além do que só o campo e bola. Nenhum outro clube no Brasil passa pelo momento de dificuldade, de terror, de tristeza, de jejum, como o torcedor do Vasco. Nenhum. Nenhum. Aqui é outra parada. É outro nível de exigência. É outro nível de cobrança. É outro nível de apoio também. São coisas que vão além do campo e bola. Jair Ventura. Pô, Jair Ventura. Cara, eu fico tentando imaginar como seria o vascaíno tomando de 5 do Palmeiras, fazendo uma linha de 5, uma de 4 e um atacante lá na frente, como o Vitória fez ontem. Porque o Jair Ventura, que é um bom treinador, para determinados momentos específicos, como salvar times, ele é assim. Ele é assim. O Jair Ventura e o Carille, na minha opinião, eles são treinadores da mesma prateleira. A gente já teve um Jair Ventura aqui. Deu certo. E olha que eu nem acho que o trabalho do Carille foi esse horror todo, tá? Nem acho. Nem acho. Assim, foi muito ruim, mas eu acho que com as peças melhores, o trabalho dele poderia evoluir. O problema é que ele pecava na leitura de jogo. Ele fazia tudo isso que o rapaz falou aqui, ó. O time fazia gol, recuava. E passou por vexames absurdos, assim. Absurdos. Mas que, na minha opinião, também passava pelo grupo de jogadores. Também passava. Aí o nome aqui, ó, o GBB trouxe aqui. Guto Ferreira. Acho que é um bom nome. Pesolano, que foi pro Internacional. Acho que era um bom nome. O Guto Ferreira é um bom nome que te agrada muito, Pedrosa? Não, mas ele já fez muitos bons trabalhos, apesar de em contextos com muito menos pressão. Quando ele foi para um contexto de maior pressão, que se eu não me engano foi o Internacional, ele foi mal. Entendeu? Ele foi mal. Leonardo Jardim. Gente, vocês não estão entendendo. A realidade do Vasco não é essa. Nem Bruno Lage, nem Carlos Carvalhal. Não tá nem pra Renato Gaúcho, pô. Imagina esses caras. Wallace Vieira, você acha que o Spinelli se encaixará melhor que o Brenner? Pelo que vi ano passado gostei muito do futebol. Muita entrega, briga e ainda faz gol. Vai ser uma disputa sadia, cara. Sadia. Vai ser uma disputa muito válida. E eu gosto disso. Só pra pontuar, tá? O Piton, que faz uma temporada horrorosa, fez um bom jogo hoje. Bom jogo. Coincidência ou não, o Cuiabano chegou hoje também. Time criou o mesmo contra o adversário com linha de 5, mas é muito azarado. Na defesa continua preocupante. Bola em profundidade é uma fraqueza grande. É, a fraqueza. É um problema do trabalho do Diniz. Grave. Careca. Brenner, Spinelli em campo teremos feito 3 gols. Brenner não deu sorte. Alain e a Vera, sim. Com todo mundo bem. Qual o teu time? Vasco precisa saber rodar a faca e isso passa por maturidade do elenco. Concordo. Time completo? Porra, Arthur Jorge, quem dera, irmão. Quem dera. Quem dera. É o treinador que eu daria 2 milhões na mão dele. Quem dera se o Vasco pegasse o Arthur Jorge. Mas é viagem, pô. É utopia. É utopia. É triste, mas hoje é utopia. Eu gostaria muito que... Demitiu o Diniz. Irmão, primeira opção, Arthur Jorge, pô. Que ele, porra, passasse alguma iluminação na cabeça dele e ele falasse, tá aí, vou pro Vasco.
Vou pro Vasco. Porra, seria foda. Queria muito ver o Arthur Jorge treinando no Vasco. É muito treinador de futebol. Muito. Ele é foda. Muito. Mas hoje, o cenário não me parece esse. Roger... Rapaz, eu conheço o Roger desde o trabalho do Grêmio. O Roger começa muito bem os trabalhos dele. Impõe padrões nas equipes. As equipes jogam bem. E o trabalho dele esfarela no fim. Procurem a carreira do Roger. Procurem. O que a gente precisa para não lutar contra a Série B com o Diniz? Contratar o Messi, Yamal e Van Dijk? Nem se o Douglas Luiz voltar a gente compete. Não é, o ponto não é esse. O ponto não é esse. Em mais quantas derrotas tu vai mudar de opinião? Só posso mudar de opinião a partir do momento que eu olhar para o campo, o tempo dos reforços se adaptarem tiver sido cumprido, e a partir desse momento eu falar assim, opa, se com os reforços esse time não produziu, eu não tenho mais esperança. Esse é meu tempo, e não necessariamente tem um prazo específico. Geralmente essas horas eu tô no trabalho, e baixo suas lives para ouvir quando acaba, ouço no off. Hoje é minha folga, obrigado pelas informações e pelo trabalho. Aqui vai uma pequena contribuição. Obrigado, Jefferson, um beijo para você, bom trabalho aí quando você estiver me ouvindo, mas que bom que você está de folga, descanse, irmão. Daria pro Vasco atravessar o Boanga? Flu tá com esse dinheiro? Não, não daria. O Vasco não tem 15 milhões de dólares para dar um jogador. Chance zero. E o Flu tem dinheiro, né, cara? O Flu teve o maior faturamento da sua história no ano passado. Mas não é muito dinheiro, mas tem. Leonardo Limeira da Silva. Jair vai demorar a voltar? Acho que ele volta em abril. Em abril ele volta. A treinar com bola, assim, rotina de atleta mesmo e tudo mais. Pedrosa, o problema do Vasco é espiritual, certeza. Eu já não duvido nem mais disso, Gui. Nem duvido disso. Felipe Ferreira Fernandes. Prefiro o trabalho do Dalpozo, 2 jogos de 4 pontos, do que o brilhante Diniz, 34 finalizações e um mísero ponto. Campeonato Brasileiro é bola na rede, pontuar até jogando mal. A diretoria não aprende nunca. Pô, irmão, vou te falar. Se o Dalpozo tá no Vasco e o Vasco sofre 30 finalizações da Chapecoense lá em Chapecó ou de qualquer outro time, como aconteceu contra o Flamengo, o Dalpozo tá perdido, assim como o Diniz pra torcida tá perdido. Enquanto a gente cair nessas comparações que não são balanceadas, de comparar o Vasco com equipes menores que não tem a metade da pressão, a gente vai estar perdido, mano. Perdido. Jogar com a camisa do Vasco não é igual jogar com a camisa da Chapecoense, ou do Mirassol, ou de qualquer outro time. É outra realidade. É por isso que você geralmente vê jogadores que conseguem render muito bem nesses contextos específicos de não ter pressão, mas quando eles vão tentar dar o salto na carreira, eles não conseguem. Diniz não sai tão cedo. Bendo Moreira. Ajudei na manutenção do ar hoje na Casa TV e você veio com a iniciativa de apertar minha mão na recepção na hora do almoço. Obrigado pela humildade. Tamo junto. Fala, Lucas Batista. Pô, meu irmão. Se tem uma característica na minha vida que eu me orgulho muito, é de ser um cara educado. Educado e obviamente meu pai passou isso pra mim, mas eu tenho muita empatia também com trabalhadores. Eu amo trabalhadores. Seja de qualquer tipo de profissão. Eu vejo uma pessoa trabalhando, aquilo ali me dá a maior felicidade possível, porque o que mantém a gente vivo é o que a gente faz de útil, né? Então eu sei que também tem relação, tem correria, e nada é mais gostoso no nosso dia a dia do que dar um sorriso para uma pessoa, apertar a mão, mudar o dia daquela pessoa que já tá difícil de alguma forma. E às vezes o dia da pessoa tá difícil, eu não preciso tornar o dia mais difícil, muito pelo contrário. Então, um prazer aí, obrigado também por você ter apertado minha mão e ter melhorado meu dia. Valeu? Tamo junto. Se a falha é em todos os jogadores, então a falha conjunta é no comando. E o Spinelli por que não fechou ainda? Já perdeu um mês de preparação. Acho que o comando também tem falha. Eu não tenho dúvida. E sobre
O Spinelli tá nos trâmites finais, cara. Acho que semana que vem ele já vai estar aí treinando com o grupo. Matemática simples. Temporada 25. Gols do Vasco, 55. Tomou 60. Rayan mais Verratti, 47 gols. Temporada 26. Se tomar mais 60, Rayan e Verratti. Haja Rivotril pra aguentar. É mais ou menos isso, meu irmão. A pegada é essa. Tomara que alguém consiga suprir esses gols, né? Clauber Magalhães. Com esse elenco, o Vasco não briga pela Libertadores? Ah, depende de muita coisa. Mas eu não pensaria nisso, não. Tem que fazer primeiro 45. O que vier depois de 45 é lucro. Quanto tempo de trabalho seria ideal para apresentar resultados? Sendo que o próprio Diniz disse que não está comprometido com isso. Não é ele que escala? Pô, cara, assim... É muito cansativo ficar tentando explicar contextos. É igual hoje, por exemplo. Inclusive a equipe do canal do Pedrosa esteve lá na chegada do Cuiabano. Um beijo aqui pro Álvaro e pro Leozinho. Fizeram essa cobertura. O vídeo tá lá no canal do Pedrosa no Instagram. Segue lá, gente. O Cuiabano diz assim: proposta oficial mesmo só do Vasco. Proposta oficial mesmo só do Vasco. Aí as páginas, de forma geral, na internet, porque o mundo vive disso, clickbait, né? Elas pegam esse trecho e começam a debochar, porque são clubistas, porque sucatear o Vasco é interessante e tudo mais. Como se o Cuiabano só tivesse tido a oportunidade do Vasco para jogar, para sair do Nottingham Forest. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Proposta oficial é papel timbrado, meu amigo. Agora, consulta, oferta, conversa, ele teve com vários, inclusive com o Cruzeiro. Inclusive com o Cruzeiro. Só que ele já tinha dado a palavra dele ao Vasco da Gama. Aí tratam isso como se, ai, poxa, o Cuiabano só tinha o Vasco para jogar. Alguém realmente acredita que o Cuiabano, que é um lateral campeão com a camisa do Botafogo, que foi comprado pelo Nottingham Forest, só teria o Vasco de mercado? Jura? Aí você cai na narrativa que você quiser, cara. Assim, é mais ou menos isso. A questão dos resultados do Diniz, você cai na narrativa que você quiser. Vamos contextualizar e recapitular o que ele disse ali? Ele estava sendo perguntado sobre a briga dele com o Nuno. O que ele quis dizer ali? O meu compromisso não é com os resultados. E quando ele diz isso, é com a lógica e o sistema resultadista que a gente vive. E vive mesmo. A minha preocupação é com os atletas. Eu passo a minha vida inteira para melhorar os atletas. Por que ele faz isso? Porque ele acredita que melhorando pessoalmente os atletas, eles coletivamente vão conseguir formar um time capaz de conseguir fazer o time dele chegar às vitórias. Isso quer dizer que dá certo? Não. Tá aí a prova. Ele pode melhorar o time inteiro do Vasco. O Vasco continua não conseguindo vencer. Agora, pegar esse recorte e falar assim, porque ele não se apega ao resultado. Não é verdade, pô. Não é verdade. O cara falou hoje, meu sonho é ser campeão brasileiro. Eu tinha o sonho de ser campeão com o Audax, por que eu não vou ter com o Vasco? Esse trecho, por que não reverbera esse trecho? Porque o caos vem demais, né, cara? Aí todo mundo, aí repito novamente, a narrativa do ódio e o amor. O cara que odeia o Diniz, ele pega essa frase para poder encher de ponto dele para mostrar que o Diniz não pensa no resultado. Sendo que o contexto da pergunta era completamente outro. E aí é muito cansativo, mano. Tipo, porra, ficar tendo que explicar essas coisas. Eu expliquei aqui outro dia do Marino Rinestrosa, que as páginas fizeram a mesma coisa. Aí, cara, eu acho que cada um tem que interpretar da maneira que entende melhor. Mas assim, se a pessoa não olhar com maldade pro que ele falou, consegue entender de uma forma muito tranquila. Porém, interpretação de texto no Brasil é um dos nossos maiores problemas, porque aqui educação é sucateada.